É algo muito interessante, é bom a gente conhecer, é bom a gente entender. A gente vai falar sobre os sites de aposta, que todo mundo está vendo, propaganda na televisão, propaganda na internet, e também dos cassinos online. Quero saber a diferença de uma coisa com a outra também. Acompanhe esse VT e depois a gente vai aprofundar o assunto conversando sobre isso. Vamos lá. Um dos mercados que mais cresceram no mundo todo nos últimos anos é o das apostas esportivas. No Brasil, vimos a chegada de diferentes sites de apostas, que num momento inicial focaram seus esforços no principal esporte nacional, o futebol. Porém, hoje em dia é possível encontrar diversos segmentos para realizar as apostas. Além dos sites de apostas, os sites também de cassino online vêm recebendo grande atenção por parte de jogadores. Essas são as plataformas que oferecem aos jogadores a oportunidade de apostar dinheiro em jogos de azar através da internet. Com a crescente popularidade da tecnologia e a melhoria da conectividade à internet em todo o mundo, esses sites experimentaram um crescimento exponencial nos últimos anos. Mas quais as implicações legais sobre esses sites? Quais os riscos envolvidos para os jogadores? Quais as garantias de segurança que os sites devem oferecer? Saiba isso e muito mais agora no Bendita Hora. Para falar sobre esse assunto, eu vou receber aqui, a gente está não pessoalmente, mas eu recebo aqui o Dr. Pier Paolo Bottini, que é advogado, professor de Direito Penal da USP, autor de vários livros, mestre, né, doutor pela USP. Boa tarde, doutor, muito obrigado pela sua presença aqui na Rede Vida de televisão. Obrigado, seja bem-vindo. Boa tarde a você e a todos que estão nos assistindo. Doutor, queria começar já a perguntar ao senhor, porque parece uma novidade, mas a gente já existia apostas por causa de jogo de futebol, a famosa loteria esportiva que nós tínhamos antigamente, né? Mas a gente tem agora uma modalidade nova, esses sites de aposta, fundamentado praticamente em jogos. O que é algo novo, é algo mais noticiado agora, é legal, não é legal? O senhor explica pra gente, doutor. Na verdade, por muito tempo, desde os anos 50, o jogo é proibido no Brasil, né? Ele é considerado uma contravenção penal. Então, qualquer tipo de jogo, exceto aqueles que são organizados pelo Estado, pelo poder público, que são as loterias, qualquer outro tipo de jogo, ele é considerado uma contravenção penal. O que acontece é que no ano de 2018 foi aprovada uma lei no Congresso Nacional que legalizou a chamada, isso que a gente chama aqui de aposta online. Que, na verdade, o que o legislador chama é de aposta com cotas fixas. O que significa isso? É um tipo de aposta em que eu posso entrar nesse site, apostar em diversas coisas, por exemplo, resultado de jogos de futebol, mas não só resultados, eu posso apostar na quantidade de cartão vermelho que determinado jogador vai receber, na quantidade de faltas, de pênaltis, de escanteio. Mas o grande diferencial dessa modalidade é que eu sempre sei exatamente o que eu vou receber no caso de eu ganhar aquela aposta. Então, o conteúdo, o preço que eu vou receber, ele não é variável de acordo com a quantidade apostada. É sempre uma aposta fixa, uma cota fixa. Então, isso que foi legalizado no Brasil, ainda não regulamentado, mas já legalizado. Por isso que, daquele ano para cá, a gente viu crescer tanto essa atividade, essas empresas e esses anúncios, como você mencionou. Mas então é esse o fato de ser a certeza de uma cota fixa que você recebe, é que dá legitimidade para isso, para esse jogo? Na verdade, o legislador ele regulamentou desse jeito, e é só esse tipo de jogo que foi autorizado. Por quê? Porque a princípio, quando eu sei exatamente que eu vou ganhar, isso dificulta os atos de lavagem de dinheiro. Ou seja, alguém que, vamos supor, que recebeu um dinheiro sujo, o sujeito recebeu R$200 mil de corrupção, né? E o que acontece às vezes em outros países? O sujeito, para esquentar esse dinheiro, ele diz: eu ganhei esses 200 mil num jogo, num cassino, numa aposta. Quando você estabelece que o que ele ganha é algo fixo, claro que nem sempre você vai conseguir impedir esse tipo de prática, mas você dificulta. Então a lógica da lei foi essa: é você permitir o jogo, mas de uma forma restrita, só nessa modalidade específica. Agora, a questão do cassino, o senhor falou do cassino que eu vou perguntar para o senhor, é o cassino online. O cassino online, ele é regulamentado, ele é legítimo,
E qual a diferença, então, a diferença o senhor já até disse, para os sites de apostas aí, de aposta esportiva? Isso é importante que a gente saiba, né? O cassino online, primeiro, ele tem diversas modalidades e, em regra, o resultado da minha aposta, o quanto eu vou ganhar, é algo que não é fixo. É algo que depende de uma série de atividades durante o jogo, tem relação com o quanto eu aposto, tem uma série de variáveis que fazem com que o que eu vou receber no final, em caso de eu ganhar, seja indeterminado. Eu posso ganhar muito, eu posso ganhar pouco, né? O que a gente está... Esse tipo de jogo não está autorizado no país. Tá? O que a gente vê muitas vezes é a pessoa oferece esse cassino online, mas ele acontece fora do território nacional. Então o sujeito acaba mandando dinheiro para fora, essa aposta é feita fora e depois ele recebe. Se isso não for feito no território nacional, for feito num país em que esse tipo de jogo é autorizado, não tem problema algum. O que não pode acontecer é dentro do país. Agora, essa outra modalidade de cota fixa, ela é possível, ela é legítima, ela tem acontecido, como você mesmo mencionou. A única questão é porque ela não está regulamentada, a gente não consegue recolher impostos sobre ela. E a gente tem dificuldade até de controlar o uso irregular desse tipo de atividade. Então, o que está se discutindo agora é como regulamentar, como cobrar esses impostos e como controlar melhor essa atividade que já está autorizada. Doutor, mas a gente está vendo um esforço do Ministério da Fazenda justamente para que possa ser cobrado imposto em cima disso, né? Isso, na verdade, o que está se tentando fazer é aprovar uma outra lei agora que permita você cobrar um imposto. Não só cobrar um imposto, tá? O que eles querem é que uma empresa que vá atuar nesse setor, ela tem que pagar um valor para o Ministério da Fazenda, tá? Algo em torno de 30 milhões de reais para funcionar. E depois de funcionar, além disso, ela vai ter que pagar um valor sobre o dinheiro que é movimentado naquela empresa. Assim como o sujeito que aposta, se eventualmente ganhar, vai ter que pagar um imposto sobre aquele valor que ele obteve como rendimento. Então, a ideia é que essa atividade que tem gerado muito dinheiro para muita gente, né? Basta a gente ver o campeonato de futebol, eu acho que cerca de 20 times da Série A do futebol brasileiro são patrocinados por empresas de apostas. A ideia é que essas empresas passem a contribuir também com o pagamento de impostos, o que todos nós fazemos, não é correto que eles não façam também. Quem ganha na loteria, quem ganha na Mega Sena, paga imposto por causa desse rendimento que ele teve. Atualmente, quem ganha nesses sites não está pagando imposto? Essa é uma discussão interessante, porque isso, é claro, que é considerado renda, né? Então, a Receita Federal, ela quer buscar o imposto, mas essa falta de regulamentação traz muita insegurança, traz uma dúvida muito grande e, mais do que isso, as empresas que atuam nesse setor, elas, claro que pagam a renda que elas têm, mas tem uma série de impostos que elas não pagam justamente por falta de regulamentação. A ideia, então, é que elas tenham que pagar aí impostos sobre uma série de atividades. Elas movimentam, elas têm lucros, elas têm serviços. Então, ela tem que... a ideia é que ela, além do imposto de renda que ela normalmente vai pagar, ela paga uma série de outros impostos também. É isso que está se discutindo. Doutor, a gente vai ver um VT agora que fala dos atuais alvos de investigação desse tipo de jogos. Depois eu até queria que o senhor comentasse. Vamos ver. Segundo o site G1, o Ministério Público de Goiás deflagrou a Operação Penalidade Máxima 2 para investigar uma organização criminosa suspeita de manipulação de resultados esportivos, incluindo jogos da Série A do Brasileirão. Entre os alvos da operação estão jogadores como Victor Ramos, ex-Palmeiras, Vasco e Vitória, e atualmente zagueiro da Chapecoense, Igor Karius, lateral esquerdo do Sport Recife, Kevin Lomônaco, jogador do Red Bull Bragantino, e Gabriel Tota, jogador do Sport Clube Juventude. O Sport de Recife e o Red Bull Bragantino publicaram notas informando que não compactuam com condutas antidesportivas e que repudiam atitudes que ferem a idoneidade do esporte. A reportagem do G1 tentou contato com os jogadores por meio das redes sociais, mas ainda não havia obtido retorno. A Chapecoense e o Sport Clube Juventude também foram procurados, mas não comentaram sobre o assunto. Doutor, é um agravante a mais, né?
ou seja, que envolve toda essa situação, né? Exato. Na verdade, como vocês mencionaram, né? Além da questão do não pagamento de impostos, uma falta de regulamentação cria um ambiente de insegurança, principalmente para o consumidor, né? Para o sujeito que aposta. Mais uma vez, você não aposta sempre no resultado de jogos. Às vezes você aposta no número de pênaltis que determinado jogador vai fazer. Então, às vezes, como a reportagem mostrou, alguém pode manipular, pagar o jogador para que ele sofra um pênalti, para que ele faça um pênalti, justamente para que determinado apostador ganhe aquela aposta. Então, para você acompanhar isso, para você evitar esse tipo de manipulação, é importante que tenha um órgão, e a ideia, pelo menos é essa, que se crie um órgão para acompanhar tudo isso, para estabelecer critérios, para que seja fiscalizado, para que o consumidor tenha segurança, não só o consumidor, para quem atua nessa área também, para as empresas, elas saibam que elas atuam num ambiente saudável, num ambiente transparente, num ambiente no qual não ocorra esse tipo de fraude como essa mencionada pela reportagem. Doutor, existe idade mínima do apostador para que ele possa apostar nesses sites de aposta? Sem dúvida, ele precisa ser maior de idade, né? Ele precisa ter mais de 18 anos e ele precisa estar no pleno exercício das suas capacidades mentais e psicológicas, ou seja, ele precisa ter o que a gente chama de capacidade civil, porque ele está dispondo, ele está realizando um ato negocial, ele está realizando um contrato. E como qualquer contrato, ele precisa ter capacidade para isso. Lembrando, mais uma vez, que a gente não à toa chama isso de jogo de azar, né? Então, a estatística, a possibilidade de você ganhar é muito menor do que aquela que você tem de perder. Então, é importante que as pessoas saibam disso, é importante que haja uma campanha educacional nesse sentido, para que as pessoas não acreditem que isso é um investimento, que é uma forma fácil de ganhar dinheiro. Você pode separar uma parcela dos seus rendimentos para isso, mas desde que seja de uma forma como lazer, ou seja, que você não comprometa, evidentemente, o seu orçamento e que você não faça disso uma fonte de renda, porque não será. Doutor, mas quando online fica sempre mais complicado você ter condições de controlar a idade de quem está jogando, assim como a idade de quem está assistindo um vídeo ou como a idade de quem está acessando algum canal na internet. É uma coisa bem complicada, né? Claro, mas veja, justamente por isso, quando você cria um sistema de controle, essas empresas elas vão ter que fazer o que a gente chama de conheça o seu cliente. Ou seja, elas vão precisar aprimorar o sistema de cadastro. Hoje, por exemplo, você pode abrir uma conta num banco online. Você tem sistemas de identificação das pessoas, da idade das pessoas, da capacidade das pessoas. Todos esses sistemas vão ter que ser adotados por essas empresas, até para que elas se certifiquem da idade da pessoa. E mais do que isso, elas vão ter que cooperar no combate à lavagem de dinheiro. Então, elas vão ter que, de alguma forma, identificar não a origem do dinheiro que é jogado na aposta, mas se eventualmente surgir um sinal de que aquele dinheiro tem uma origem suspeita, uma origem estranha, essas entidades, essas empresas vão inclusive ter que comunicar ao COAF, comunicar às autoridades financeiras. Então elas vão ter uma série de obrigações. A ideia da regulação é justamente exigir mais responsabilidade das empresas, lembrando que parte delas já faz isso hoje. Nós temos empresas bastante responsáveis no Brasil e até para que essas empresas não sofram concorrência desleal daquelas que não cumprem com esse tipo de obrigação, é que a regulamentação vai ser aplicável para todas elas, com sanções graves para aquelas que não cumprirem com as obrigações previstas na lei ou no regulamento. Doutor, na verdade, a gente tinha falado sobre o cassino online. O cassino online, a maior parte dos cassinos online não são operados no Brasil, o que faz com que ele não seja ilegal, né? O fato dele não ser operado. Mas as pessoas que jogam estão no Brasil. Isso não traz um problema? Não, na verdade, as pessoas, veja, se elas estão jogando num ambiente que é fora do país, isso não tem sido interpretado como uma contravenção penal, tá? Agora, é claro que você vai ter uma série de questões sobre a internalização desse dinheiro que foi ganho lá fora. É algo que, claro, hoje já acontece com o sujeito que vai para o Uruguai, vai para Las Vegas, vai para a Argentina e ganha no cassino. Você tem formas legítimas e legais de trazer isso no país, até porque o dinheiro foi ganho de uma forma legítima, na medida em que aquilo não é proibido naquele país. Mas, mais uma vez, você regulamentar isso, você organizar isso, ficaria muito mais fácil e muito mais seguro. Você ainda hoje, ainda que seja possível realizar esses jogos, a gente vê
muitas vezes, questões na polícia, no Ministério Público e nos tribunais a respeito disso. Então, o melhor é que isso fosse regulamentado e que essa atividade fosse mais segura e mais transparente. Doutor, vou fazer uma pergunta para o senhor, para o pesquisador, para o estudioso, para o cientista como o senhor é. O senhor acha que essa normatização dos jogos, tanto da aposta online, dos jogos também de cassinos online, isso pode ser um caminho para que a gente possa, de repente, regulamentar também cassinos aqui no Brasil, como houve já um tempo atrás? Veja, essa é uma decisão política e do legislador, né? Eu acho que aí, até enquanto professor de direito penal, o que me preocupa aqui, mais do que a existência ou não, é se for regulamentado, e como isso está sendo regulamentado, que nós tenhamos dispositivos e mecanismos para evitar o uso criminoso desse tipo de atividade, né? Então, o que a gente vê na prática, você mesmo mostrou na reportagem, existe manipulação, existe fraude, existe lesão ao consumidor. Mais do que isso, existem empresas que recebem esse dinheiro e não o aplicam em apostas, e existem empresas que são empresas de fachada para esquentar dinheiro que vem do crime organizado, do tráfico de drogas, da corrupção. Então, o que me preocupa mesmo é, independentemente da opção política, mas se houver essa opção por regulamentar, que existam esses mecanismos, como já existem em outros países, para evitar que esse seja mais um setor em que se faça lavagem de dinheiro, em que se faça manipulação, em que se faça fraude. Existem mecanismos para isso, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai ver a legislação do Canadá, dos Estados Unidos, de alguns países na Europa, a gente percebe que eles têm uma série de dispositivos que impedem o uso dessas atividades para lavagem de dinheiro. Acho que a gente precisa, então, tomar cuidado e aproveitar essa oportunidade para trazer esses instrumentos para cá também, para que nós não sejamos um paraíso de lavagem de dinheiro, que seria muito ruim para a própria economia local. É verdade. Doutor Pier Paulo, muito obrigado. Eu quero agradecer muito. O senhor dispôs do tempo do senhor de uma maneira tão gentil. Obrigado mesmo e trazendo tanta informação. Eu queria só lembrar aqui, vocês podem ter mais contato e também mais informações pelo site btadvogados.com.br. btadvogados.com.br. Esse é o contato. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Tenha uma boa tarde, doutor. Muito obrigado a todas e a todos que estão nos assistindo. Um abraço, boa tarde para vocês. Lembrando que o jogo de azar, vamos entender, tem uma coisa interessante, só como a gente vai para o intervalo, né? Mas, não? Mas deixa eu só falar uma coisa aqui. Você vai falar, o jogo de azar, por que chama jogo de azar? Isso é curiosidade mesmo. A palavra azar é uma palavra árabe, uma palavra que vem do dado, de um dado que se usava, que os árabes usavam, e azar significa, em árabe, flor, né? Então, na verdade, quando você joga o dado, é um jogo ao acaso. Então, todo jogo ao acaso é um jogo de azar, porque o dado era jogado e não tinha número no dado, tinha flores, número de flores. Então, como azar é flor, então se joga o jogo aí de azar, jogo das flores, né? Jogo das flores. Todo jogo ao acaso é jogo de azar. Porque a palavra azar, de repente, tem uma conotação feia, não é isso, né? Tanto é o contrário, ela significa flor, né? E então, o que não é jogo de azar? Aquilo que não é ao acaso. Um jogo de futebol não é ao acaso, depende da perícia, depende da habilidade dos jogadores. Mas quando você joga uma carta, né, é o acaso que aquela carta vai... Então é chamado jogo de azar. No brasileiro tem mania de confundir a palavra azar com a má sorte, não tem nada a ver, né? Nós temos boa sorte e má sorte. O azar não é sempre uma má sorte, né? Dei azar. Não, dei azar por quê? Eu tive uma má sorte, né? Então, eu tive uma má sorte. Isso é coisa inútil também. Não, tá bom? Mas eu deixei uma pergunta aí, Jogar é pecado? Então, vamos lá. Não, jogar não é pecado. Não é pecado, né? Não é pecado. Por isso que eu estava falando de jogo de azar. Mas jogo de azar. Não. Jogo de azar é um jogo feito ao acaso. Carta, jogo de azar, dado, jogo de azar. É pecado jogar? Não. Só é pecado
Só é pecado quando você usa da desonestidade para ganhar o jogo. Viciou um dado, né? Ou então viu uma carta, ou então soube a da carta, mas o jogo não é, o jogo assim não é pecado, não é pecado. Claro que você tem que ter muito cuidado, porque o jogo, assim como a bebida, ele vicia. E tem pessoas viciadas em bingo, em jogo, né? E isso leva a pessoa a sérios problemas, né? Financeiros, primeiro problema financeiro, mas sérios problemas também emocionais. Então tem que ter muito cuidado. Assim como a gente tem que ter muito cuidado com a bebida, que pode se tornar um vício, tem que ter muito cuidado com o jogo. O jogo deve ser um lazer. Não é pecado, não deve ser usado como o jogo como uma maneira de você burlar ou então usar de desonestidade, mas cuidado que o jogo pode viciar, tá bom? A gente vai para o intervalo, a gente volta rapidinho, a gente vai falar sobre poliomielite, vai ser muito boa a nossa conversa, quero que você fique com a gente aí.